O ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou aos policiais que as joias entregues a eles na Arábia Saudita não tinham destinação específica. O almirante prestou depoimento à PF na investigação que apura as joias trazidas depois de uma visita ao Oriente Médio. O repórter Theo Cury tem os detalhes. Boa noite, Theo. Oi, Felipe. Boa noite para você. Uma ótima noite para quem nos acompanha. Bento Albuquerque prestou depoimento hoje à Polícia Federal por meio de uma videoconferência, a Polícia Federal de Guarulhos, e mudou a versão que ele havia dado anteriormente. Disse que o presente saudita era para o governo brasileiro, para o Estado brasileiro, para a União, contrariando a versão que vinha sendo dada, vinha sendo sustentada pela defesa de Jair Bolsonaro ao longo dos últimos dias, desde que esse episódio veio à tona, revelado pelo jornal O Estado de São Paulo. Bento Albuquerque disse, de acordo com a apuração da âncora Daniela Lima, que esse presente foi dado lá na Arábia Saudita, pelo regime saudita, sem uma destinação específica, sem que houvesse um destinatário específico, seja o presidente, seja a então primeira-dama Michele Bolsonaro, e que contraria o que ele havia dito em um primeiro momento ao jornal Estado de São Paulo, quando ele havia dito que o entendimento dele era de que as joias iam para Michele Bolsonaro e de que o relógio, o terço e os demais presentes, como a caneta, por exemplo, iam para o então presidente Jair Bolsonaro. E contraria também o que a defesa de Jair Bolsonaro vinha sustentando ao longo dos últimos dias. Na semana passada, o advogado Frederico Assef, que defende Jair Bolsonaro, disse que uma parte dos pacotes foi declarada como bem personalíssimo, e depois o próprio Jair Bolsonaro, em conversa com o repórter Leandro Magalhães, disse que parte desses pacotes, parte desses presentes foi incorporada ao acervo privado, ao acervo pessoal dele como presidente da República. Para finalizar, ele, Jonas, produtor da CNN, disse que, a partir de agora, a Polícia Federal estuda a possibilidade de quebra do sigilo telefônico de Bento Albuquerque, do assessor dele à época e também do ex-chefe da Receita Federal, para entender como foram as tratativas para liberar parte das joias que acabaram ficando retidas lá na Receita Federal, aí em São Paulo. Felipe. Obrigado, Theo, pelas informações. Raquel, não ficou ruim para o Bento Albuquerque? Não parece ali que há ajustes de narrativa? Que ele deu declarações dizendo que não, que as joias iriam para a Michele, aí que interpretou que iriam para a Michele. Tem ali, evidentemente, imagens e tudo vai ser devidamente esclarecido pela investigação do que aconteceu na Receita Federal, mas agora não há destinação específica. Está parecendo contraditório ou tem ali uma linha que dá para ele seguir sem se contradizer? Felipe, eu não... Assim, como eu conversei com ele na sexta-noite, logo depois que o episódio veio à tona, não me parece diferente do que ele me disse naquele dia, o que ele está dizendo para a PF. O grande problema dele nessa questão é que a narrativa dele não é crível. Esse que é o ponto. Porque o que ele me disse na sexta-feira à noite? Recebi esses presentes do governo da Arábia Saudita, destinados, é estranho essa de que não tinha destinação específica. Específica, ele está querendo dizer... Isso era para o presidente, isto era para a primeira-dama, porque ele sabia que era para a presidência da República, ele me disse isso. Recebi esses presentes destinados à presidência da República, coloquei isso, pedi aos meus assessores que guardassem isso dentro da mala e trouxemos isso rapidamente ao Brasil. Então, assim... A questão dele e o almirante, ele não tem nenhuma nódoa em toda a carreira dele até agora. Então, a gente não tinha motivos para desconfiar dele quando ele estava me fazendo a narrativa. E ele disse que quando ele chega quando a Receita para e identifica aquele colar, que ele vai... E fala, como é um colar de mulher, deve ser para a primeira-dama Michele Bolsonaro, porque essas joias são destinadas à presidência da República. Mas já na sexta-feira à noite ele parecia muito nervoso, muito preocupado em dizer, ele repetia o tempo todo, olha, Raquel, em virtude ali dos fatos, eu preciso esclarecer que a primeira-dama não tinha nada a ver com isso e tal. O problema é que tem muitos pontos frouxos nessa narrativa, que é exatamente como é que você traz alguma coisa dentro de um avião sem saber o que é aquilo. Sem ter aberto antes. Você tem uma certeza que, como ministro de Estado, você está imune àquilo dali? Pode até ser, mas, enfim, é esquisito. Aí ele
ele diz que passa, que dá a destinação específica, que deixa aquilo tudo ali retido e envia um ofício para que aquilo seja liberado e que não avisa o presidente Jair Bolsonaro. Mas então, em que momento Jair Bolsonaro fica sabendo da existência dessas joias e começa a fazer gestões consecutivas, insistentes, através do Mauro Cid, que é o seu ajudante de ordens, o seu braço direito para recuperar essas joias. A narrativa do almirante, ela parece pouco crível com o restante da história. É isso que torna a situação dele complicada. Agora, eu também não compro essa versão bolsonarista que tenta jogar tudo para ele. Eu acho que, assim, Bolsonaro estava totalmente consciente dessas joias, os fatos já mostraram isso. Todas aquelas 8 iniciativas, com gente do gabinete pessoal da presidência da República tentando liberar, aí voa uma pessoa para tentar liberar ali no término do mandato. O envolvimento de Mauro Cid é um envolvimento de Jair Bolsonaro. Que é braço direito, que faz tudo. Direito e esquerdo dele, ele está envolvido naquela denúncia do Metrópolis, de que ele movimentava ali as transações financeiras da família, ele foi quem escreveu a live dos embaixadores para o presidente Jair Bolsonaro, ele era da total confiança do presidente. E em relação ao Bento Albuquerque, se não tinha destinação específica, por que ele falou, então, ali naquele momento, para o agente da Receita Federal que ia para Michele Bolsonaro? Será que também foi uma tentativa de usar a autoridade para conseguir a liberação? Uma destinação específica tinha, era a presidência da República. Pois é, isso ele me disse. Contestando a narrativa, porque se ele vai para um lado, fica estranho por um lado, se ele vai para o outro, fica estranho pelo outro. Então, assim, há contradições que precisam ser apontadas e, assim, sempre vai pesar o fato de não ter aberto um recipiente, uma caixa, antes de embarcar num voo internacional. E por que não trouxe como presente de Estado? Para incorporação ao patrimônio público da União, que é o óbvio, que é o mais ético a se fazer, independentemente das circunstâncias. E se há algo que gera algum tipo de dúvida, que se faça, no mínimo, como fez o ex-secretário de Desenvolvimento, Caio Megali, que levantou a questão sobre ser ético ou não permanecer com aquilo. Aquilo foi debatido pelo Tribunal de Contas da União, que julgou que não é. E aí ele anunciou que iria devolver, mas pelo menos levantou a questão. Toda essa desconfiança é gerada porque, como eu chamei, a estratégia do se colar, colou. Se fica com tudo aquilo, se tenta levar para o acervo privado, que é embolsar um material. Aí, depois da revelação feita pelo jornal Estadão, depois da repercussão negativa, depois de representação no Tribunal de Contas da União, depois de abertura de inquérito policial, aí sim, não, veja bem, a gente pode devolver e tal, mas aí é tarde. E aí tem outro ponto, né? Alguém trouxe o relógio para o Bolsonaro, junto com as abotoadoras, etc., e entregou para ele. Entregou para ele, exatamente. Eram 3 pessoas naquele voo, qual dos 3? E fica a dúvida, Joel, se houve ligações, né? Agora, aparentemente, vai haver uma quebra de sigilo telefônico do próprio Bento Albuquerque. Enquanto estava na Arábia, depois de ter recebido, mas antes de ter embarcado, de Jair Bolsonaro, da Michele, se eles já sabiam, se houve alguma orientação para trazer de determinada maneira, né? E, obviamente, o que aconteceu depois, se o Bento Albuquerque falou no telefone depois das joias ficarem retidas com Jair Bolsonaro ou não, quer dizer, tem um caminho aí de investigação. Quanto mais falam, Felipe, tentando se explicar nesse assunto, mais inexplicável parece que ele fica. A gente tem acompanhado presentes de milhares de reais, de dezenas de milhares de reais vindos da Arábia Saudita, sempre com destinação clara, né? Tanto que levanta a questão ética, o TCU diz que não pode, o secretário devolve, perfeito. Agora, justo o presente disparado mais caro, ninguém sabe para quem ia? Não tinha destinatário? Não tinha ninguém esperando isso no Brasil? 16 milhões de reais em diamantes? E vieram entregues, sem cerimônia alguma, sem qualquer tipo de destaque, para um ministro e não para o chefe de Estado. Esse ministro resolve colocar isso na mochila do assessor para entrar no Brasil sem passar pela Receita Federal. Um outro kit de joias, 400 mil reais, hein? Não era pouco, era bem caro, mas claro, comparado ao colar de diamantes, fica parecendo até barato. 400 mil reais. Passou pela Receita Federal
Ninguém levantou suspeita, acabou ficando com o Bolsonaro, ele admitiu mesmo, depois não tinha mais como negar, ele admitiu, estava com ele sim, ele pegou. E esse colar, não se sabia para quem ia? Não teria, se a alfândega não tivesse parado, não teria acontecido rigorosamente a mesma coisa do que aconteceu com outro kit de 400 mil? É claro que teria. Teria ficado ou com Bolsonaro, ou talvez com Michele. A troco de quê? Ganharam um presente tão mais caro assim? E a segunda pergunta. Durante todo esse imbróglio, Felipe, que contou com 8 tentativas de dar um jeito ali, fora do papel, fora da lei, durante todo esse episódio, a coisa mais simples do mundo era, a partir do momento que as joias chegaram no Brasil, dizer, um presente para o Estado brasileiro. O destino disso é o acervo oficial do Estado brasileiro, não vai precisar pagar imposto, vai por um caminho especial e vai ficar no patrimônio público. Por que não foi feito? Pois muitas vezes em investigações a gente vê as pessoas tentando afetar uma ignorância ou afetar uma incompetência para esconder a malícia. E esses limites é que estão em tensão nesse momento em que se levantam tantas suspeitas. Quer dizer, é ignorância de que precisava abrir a caixa antes de fazer um voo internacional? É ignorância de que existe uma questão ética em ficar ou não ficar? É uma ignorância em relação a diferentes procedimentos para incorporação ao acervo privado e para incorporação ao patrimônio público da União? Ou é a malícia, ou é a ganância que está prevalecendo nessa base do se colar colou? A história levanta muitos pontos de desconfiança. Essa versão bolsonarista, para mim, são palavras ao Bento, meras palavras ao Bento. Ao Bento. Essa história é muito feia, porque me parece que o Bento foi, sim, em certa medida, negligente de não saber o que ele estava trazendo. Nós todos que viajamos muito sabemos que você não pode levar um troço para outra pessoa sem saber do que se trata, porque isso pode gerar um problema gigante. Ele não procurou saber. Tá certo? Então e ele é militar, né? Eu acho que é até mais grave, porque ele sabe melhor do que todos os motivos dessa precaução de saber o que você está levando. Então, isso é um ponto. O outro ponto são essas inúmeras tentativas de liberar os bens. Se era para ser do patrimônio público, por que não levar o tal papel que formalizaria, olha, isso aqui é para o patrimônio público, está aqui, libere, por favor. Eu acho que esse papel, essa regra, existe e poderia ter aparecido a qualquer momento. E como você falou, Felipe, foram 8 tentativas, e a última ainda mais ostensiva. E nenhuma para incorporação ao patrimônio público da União. O máximo que aconteceu foi aquele libera aí para a gente ver se vai para o acervo privado ou para o patrimônio público. Libera aí que a gente resolve depois e tal, que sempre dá uma margem para se embolsar aquele conjunto de objetos de valor. E eu entendo que haveria, se houvesse uma autorização para incorporação ao patrimônio público certinho, tudo bonitinho, formalizado, isso teria provavelmente sido liberado mediante esse pedido oficial de incorporação ao patrimônio público, que não houve. Então, me parece que essa história é muito feia por isso. Era, no fundo, uma tentativa de tentar trazer para o acervo pessoal, que pega realmente muito mal, Felipe. Gabriela, será que é uma estratégia? A nossa tarde está perguntando do Bento Albuquerque de blindar o Bolsonaro. Me parece que essa proximidade ou aí, evidentemente, é uma hipótese, né? Da tentativa de agradar, já está gerando muita dor de cabeça para o Bento Albuquerque, né? Muitas pessoas ali que ficaram próximas do bolsonarismo acabaram encalacradas com a justiça. Olha o exemplo aí do Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, que virou secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e era o secretário no dia dos atos golpistas de 8 de janeiro, foi alvo de mandado de prisão. Então, assim, tem um limite, né, para essa subserviência, para essa proximidade, e esse limite deveria ser imposto pela ética. Agora, parece que houve aí depende da avaliação, negligência, falta de ética, e agora a narrativa sendo ajustada, o que é crível, o que não é, qual é a sua avaliação? Olha, Felipe, eu concordo com você, viu? Se a estratégia dele for tentar blindar o Bolsonaro, quem pode cair é ele, né? Tentar blindar o Bolsonaro, proteger Bolsonaro e Michele nessa história, ele pode cair sozinho.
mas também pode ser uma estratégia da defesa, porque ele, mesmo que ele entregue o Bolsonaro, digamos assim, ele seria cúmplice, né? Porque foi ele que trouxe as joias, ele que esteve na reunião, ele deve saber o porquê de um valor tão alto, né? Porque assim, é difícil acreditar que foi um simples presente, sem nenhum desmotivado, assim, o presidente nem fez essa visita ao país, foram emissários dele, de repente, acima da média do que se costuma praticar de troca de presentes, até para os padrões lá das Arábias, né? Para os padrões das Arábias, que a gente está acostumado que é tudo muito alto, muito ostensivo, mesmo assim foi acima do que se costuma praticar. Então ele deve saber mais do que ele está falando e está preocupado de se comprometer pessoalmente também. É mais fácil ele dizer que eu não sabia o que estava fazendo, dar uma de sonso, e talvez seja essa a estratégia da defesa, do que tentar colocar o dedo para cima do Bolsonaro e ele se comprometer como cúmplice. Porque tem a questão de por que um presente tão alto e tem o porquê de ele ter também participado dessa não declaração de imediato de que seria um presente oficial para o Estado brasileiro. Por que esconder as joias? Será que era só para embolsar as joias ou tinha um motivo a mais de se esconder a existência delas? Fica essa pergunta também.